Você acredita em inimigos ocultos? Sabe o que é obsessão? A resposta para essa e outras perguntas você vai ter agora, no programa Diálogo Espírita que está começando. Minha convidada de hoje é Tereza Cristina, que trabalha na Federação Espírita Pernambucana e vai falar conosco sobre obsessão e desobsessão. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, Cláudia. É um prazer receber você aqui, viu? O prazer é nosso em estarmos aqui com todos vocês, que possamos desenvolver o tema dentro da proposta espírita. Tereza, para nós iniciarmos, eu queria pedir para você fazer uma prece, pode ser? Pode sim. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, para mais uma tarefa na divulgação da nossa querida doutrina. Te pedimos que nos abençoa, nos ilumina, nos fortalece para que possamos sermos os servidores fiéis, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Tereza, o que é obsessão? Cláudia, a obsessão é um tema hoje que as pessoas falam corriqueiramente. Mas Kardec, para colocar ele muito bem explicadinho, ele vai nos dizer que a obsessão é uma perseguição constante e tenaz que um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, exerce sobre outro. Logicamente que a obsessão ela não vai se instalar de pronto, ela vai iniciar-se com influenciação, que através dessa influência nós vamos adquirir as companhias. Tanto é correto que Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nos perguntam: influi os espíritos em nossas vidas e em nossos atos? E os benfeitores nos respondem: influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Desse ponto de vista, a gente vai observar que, se os espíritos nos influenciam, daí para eles nos obsediarem é um passo. Agora, a gente vai dar aquela condição para que esses espíritos nos influenciem em nossas vidas, em nossos atos, para que aí sim a gente possa ter a companhia deles. Aí vai depender de cada um de nós, para que nós possamos dar essa abertura. Agora, Tereza, quais são as principais causas da obsessão? As duas principais causas é a vingança e a afinidade, que é justamente essas duas causas que vai nos levar a essas influências. As afinidades é o que nós gostamos de fazer. São pessoas que são ligadas aos vícios, seja tóxico, bebida, cigarro, sexo. E a vingança, aí sim, são aqueles irmãos que nos perseguem por conta do nosso passado. Porque a obsessão ela está impressa no nosso perispírito. Por quê? Porque nós trazemos o ontem escrito nele. Então, logicamente, que os espíritos eles vão nos encontrar e eles vão começar a nos obsediar se nós dermos aquela influência que nós falamos anteriormente. Se nós dermos a brecha para que eles possam, aí sim, começar a nos influenciar e daí a nos obsediar. Mas cabe a cada um mudar o seu comportamento. Seja na afinidade, que aí às vezes as pessoas dizem que é uma obsessão muito mais simples, mas eu digo que mudar hábitos é difícil. É o mais difícil. É o mais difícil, não é mesmo? É verdade. A vingança, aí você talvez seja até mais fácil, porque o espírito ele chega à casa espírita e aí ele vai ter contato com os ensinamentos do mestre. E nesse contato ele vai observar o caminho errôneo que ele tomou durante os milênios e aí talvez para ele seja uma caminhada muito mais rápida do que para o encarnado. Para nós, homens, que ainda estamos no dia a dia ligado ao nosso orgulho, ao egoísmo, vaidade, claro. que aí vai travar as vicissitudes, né? Agora, Tereza, é verdade que que todos temos obsessores, né? Exato. E quando vamos procurar ajuda espírita, que vamos frequentar um centro,
essa obsessão, ela é tratada do obsessor e do obsediado, os dois são tratados? Exatamente, Cláudia. É isso que nós temos que compreender. Porque às vezes as pessoas que não conhecem os recursos que a casa espírita usa, acham que ela vai chegar lá e vai, como diz o ditado, descarrego lá eles. Não. Vai prender, Vai não sei o prender, quê. não. Isso não existe. Não, Isso não tudo é existe. mito. É mito. Nós temos que compreender que os irmãos, como diz o nosso querido Emmanuel, os obsessores, são espinheiros plantados por nossas mãos. São criaturas que nós prejudicamos e que com a graça, com a bênção de Deus, que instituiu a doutrina espírita para esclarecer esses irmãos. Porque quem vai ser esclarecidos? O obsessor e o obsediado. O obsessor é trazido nas reuniões específicas, no caso de desobsessão, para que ali eles escutem, sejam esclarecidos, entendam os ensinamentos de Jesus, que o perdão é o caminho. O amor é a busca de cada um de nós. Que é isso que tanto o obsediado como o obsessor precisam. Tem que entender, né? Tem que entender. Na verdade, Tereza, a gente pode afirmar que o obsediado é ajudado pelo seu obsessor porque ele vai repensar a sua maneira de agir? Com certeza. Porque quem é que nos traz as casas espíritas? Os nossos obsessores. É ele que vai nos trazer e que vai nos dar a chance de nós começarmos a tão falar da reforma íntima, o conhecimento com os ensinamentos de Jesus. Amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos persegue e orai por aquele que vos calunia. Olha aí, os ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos e que nós ainda não conseguimos colocar em prática. E o nosso irmão, tão falado obsessor, vem e faz essa bênção. Gente, é uma caridade. Uma caridade. Uma caridade que ele faz conosco. A nós tomarmos contato com os ensinamentos de Jesus, como Jesus ensinou às margens do Tiberíades, para que a gente possa compreender que o obsessor é também um filho de Deus. Tereza, e assim, as pessoas se perguntam, mas será que eu tenho obsessor? Aí como é que você pode viver 100 anos e não fazer um inimigo? É possível não ter obsessor? Não. É impossível não tê-los, pois durante a nossa caminhada, às vezes, sem querer, a gente magoa, a gente diz uma palavra inadequada, a gente fere. E a gente tem que colocar aqui uma coisa muito interessante. Às vezes, esse obsessor que nos traz da casa espírita pode ser uma pessoa que amamos, que ainda não compreendeu o seu estado e está nos obsediando. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre uma obsessão é por vingança, mas sim por afinidade daquele que nos ama, no momento de perturbação nos busca e, graças à bondade dos amigos espirituais, levamos para a casa espírita. E lá sim, ele vai ser cuidado, zelado e retomar socorrido. Exatamente, que é isso o que todos nós queremos. Então, sem dúvida, é impossível nós vivermos milênios, somos espíritos milenares e não termos inimigos. Lógico que sim. Agora, a proposta da doutrina é que a partir dessa, não façamos mais. Vamos tomar jeito. Vamos tomar jeito. Vamos fazer uma caminhada para que nós, nessa proposta de hoje, façamos só amigos. Porque amigos é bom demais. E a nossa dica de leitura hoje está aqui. A Saúde da Alma, de Richard Simonetti. Essa sugestão e outras você vai encontrar na livraria da Federação Espírita Pernambucana. Aproveite e se instrua, é assim que a gente vai evoluir. Tereza, quem é o obsediado? Da Federação Espírita Pernambucana, somos que conversa hoje conosco Joana sobre nos diz obsessão que o obsediado e desobsessão. é uma prisão interior onde nós nos encontramos. Cela pessoal, onde nos acomodamos sem lutar por nossa libertação, acomodada aos vícios, cristalizada nos erros, mas que a bênção do Espiritismo veio nos tirar com os seus ensinamentos e a sua proposta de vida melhor. Então, a problemática do obsidiado é que nós sempre gostamos de colocar a culpa nos outros. É o espírito. Eu não tenho nada com isso. Isso tudo que está me passando é o obsessor. Quando nós temos que compreender que hoje nós somos obsidiados, mas nós já estivemos na postura de obsessor. É como Manuel diz, obsidiado, obsessor, atormentado, atormentador.
Porque enquanto estamos encarnados, somos os tais obsidiados. É desencarnarmos, se nós não nos modificarmos, não aprendermos a amar, se nós não perdoarmos, vamos colocar agora a pecha de obsessor. Então, obsediados somos todos nós. Cada um tem que lutar pela sua modificação. Porque Jesus nos trouxe ensinamentos para a vida eterna, mas cada um tem que fazer a sua caminhada. Porque nós pensamos que, basta falar em Jesus que ele vai nos salvar. E o nosso mérito? Ficar esperando cair do céu. Não cai. Nós temos que lutar por nossa modificação, nós temos que ir em busca. Então, é desenvolver as virtudes. É a reforma íntima? É a reforma íntima. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Mas, Joana diz que não existe o mais difícil. Mais difícil e impossível é aquilo que a gente não quer fazer. Aí a gente coloca essas duas palavras que a gente tem tirado do nosso dicionário, se a proposta é modificarmos. Ô, Tereza, e como é que age esse obsessor? Esse obsessor, ele age, Cláudia, sutilmente. Lógico, porque a gente tem que compreender que ele está sem o corpo físico. Então, ele age sutilmente através do nosso pensamento. Então, é aquela pergunta lá do Livro do Espírito: conhece-te a ti mesmo. Então, se eu sou uma pessoa que eu não acordo mal-humorada, eu acordo bem, sei das minhas obrigações, das minhas responsabilidades. Então, se eu acordo mal-humorado um dia, a gente até dispensa, mas 2, 3, 4, como diz Sheila, se a gente tem revolta diariamente, ódio, rancor, mágoa, isso é um sinal para que a gente pare no socorro da prece. Olha, alguma coisa está acontecendo comigo. Nós estamos justamente sendo influenciados, porque o nosso obsessor, ele aguarda o momento onde nós damos aquela brecha para que ele possa, naquele momento, ele agir. E ele vai justamente agir pelo pensamento, insuflando pensamento de revolta, de ódio, de mágoa, rancor, trazendo coisas lá de trás. Negativas. Exato. Agora, Tereza, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está em casa, se você pratica o bem, procura fazer uma reforma íntima e você está em dia com as suas orações, enfim, você está caminhando direitinho. Aí seu padrão vibratório não abaixa. Abaixa. Não. Ele tem brecha aí? Não. Ele pode tentar à vontade. Pode tentar à vontade, ele não vai conseguir. A gente tem que lembrar daquela frase de Jesus: orai e vigiai, porque tu não saberás quando será o tempo. Então, se a pessoa faz o bem, se a pessoa está sempre nas orações, cantando, porque muitas vezes, Chico nos dizia o seguinte, que a pessoa não precisa estar 24 horas na prece, mas a pessoa tem que estar 24 horas no bem. Porque quando você faz o bem, você está orando. Porque independe, porque às vezes você pode estar na prece maquinalmente, mas o teu pensamento pode não estar ligado. Faz uma coisa automática. Automática, exatamente. Então, o ideal é que nós possamos fazer o bem, orar por aquele que nos persegue, que nós temos. Pedir por eles. Não é tentar mandar embora. Não. Pedir por ele, não é isso, exatamente. Tereza? Sabe o que é que as pessoas, às vezes, a gente conversa? E a gente sempre diz assim às pessoas: olha, ora por essa criatura. Porque a gente sabe que o obsessor encarnado, ele pode ter sim. É aquela criatura do emprego. Olha só, gente, obsessor encarnado, explica isso pra gente. Olha, porque a obsessão, ela tem várias gradações. E de encarnado para encarnado, é uma obsessão que acontece rotineiramente, corriqueiramente. É aquela criatura do trabalho que nos persegue. É em casa um familiar que não nos suporta. Às vezes é o marido que priva de toda a nossa liberdade, a esposa, com os filhos, que quer que eles sigam aquela religião, que quer que eles sigam aquela profissão. Isso é uma obsessão. Porque toda vez que a gente priva a pessoa da sua liberdade, nós estamos simplesmente colocando nela as nossas ideias. E Deus nos deixa livres, nos cria simples e ignorantes, com o germe da perfeição. Então, a problemática dessa obsessão de encarnada é essa, que às vezes as pessoas acham: fulano está fazendo isso para mim. Às vezes não é. São criaturas que eles têm sabem manipular. Quantas pessoas no planeta, a gente já ouviu histórias, que levaram inúmeras ao suicídio. Isso é uma obsessão, gente. Obsessão em vida.
obseder a criatura, traz ela para o seu comando e a pessoa faz o que quer. Então, se a gente está naquela caminhada de oração, de vigilância, de compreender, e uma coisa muito importante, Cláudia, a caridade. Olha só. Jesus nos ensinou a caridade. Jesus falou em parábolas, mas quando ele quis falar de caridade, ele falou simples e bonito. Está lá em Mateus, dá de comer a quem tem fome, vestir o nu, visitar o doente, visitar o preso, hospedar aquele que não tem teto. Olha, Jesus falou aí a caridade material e moral. Ele mostrou para nós o caminho. Então, a caridade é a chave principal para nós nos libertarmos. A gente está falando em caridade material e moral, mas tem gente que acha que caridade é abrir a carteira. A caridade é só material e a moral? Exatamente. A caridade material é abrir a carteira. Dá só aquela quantia. Jesus disse para nós no Evangelho que tem pessoas que as claras, ela dá bolsa cheia, mas que as ocultas, ela não daria uma mínima moeda. Olha só. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai, no capítulo 13º, ele vai justamente fazer essa diferença de beneficência e de caridade. A beneficência é quando a gente dá uma cesta básica, a gente dá um dinheiro, mas a moral, olha, Jesus já coloca lá atrás. Visitar o doente, gente, isso é uma caridade moral. É uma palavra de conforto, é uma palavra de entendimento, é um abraço. Visitar o preso. Ora, muitas pessoas vão dizer, mas Tereza, hoje, como a gente pode, com essa violência? Mas tem criaturas que têm pessoas da família lá, a obrigação nossa é de ir visitar, de levar a palavra de incentivo, porque ele pode e deve se reestruturar novamente a sociedade. Porque nós não podemos julgar ninguém, Cláudia, porque nós não sabemos o ontem. É verdade. Nós somos espíritos milenares. É verdade. Então, às vezes, nós julgamos aquela criatura que cometeu um erro, mas quem de nós não comete? Então, a caridade moral, primeiro, como diz Jesus, o BIP dele, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Aí está a caridade moral, que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos e que Kardec pergunta lá na pergunta do Livro dos Espíritos 886. E aí, como é que nós vamos deixar de ter caridade com o nosso irmão obsessor, que foi uma criatura que nós prejudicamos, que talvez tivemos até matado ela, roubado. Não tem nem como saber. Nem como saber. Então, se nós não temos como saber, o que nós podemos fazer? Orar por esse irmão, pedir perdão para ele e orar com fervor para que ele nos perdoe, porque nós é que devemos a ele. Agora, Tereza, e qual é o tratamento dessas obsessões? Olha, o tratamento das obsessões, porque muitas criaturas dizem que obsessão é cria da casa espírita. Isso é negócio de espírita, mas não é. O tratamento das obsessões começou nas mãos luminosas de Jesus. Quem foi que primeiro tratou os obsidiados? Que eram ditos como loucos, marginalizados. A família não queria, jogava para lá. Quem curou? Foi Jesus. Jesus, sem dúvida. Jesus que foi lá, livrou aquele rapaz que ora cairia na água, no fogo. Era um obsidiado. Então, o tratamento ele começou nas mãos de Jesus. Continua na casa espírita. Agora, o tratamento das obsessões não é só o passe, a água fluidificada, mas sim a nossa modificação. É nós desenvolvermos as nossas virtudes. É nós compreendermos que nós, a partir de hoje, somos pessoas diferentes. O passado, meus irmãos, a gente deixa para trás. Cláudia, porque o passado, mesmo de hoje, nós não temos que estar chorando. Porque o Joana de Ângeles nos diz que o arrependimento é válido. Agora, ficar no arrependimento, não. Então, a gente tem que levantar e trabalhar. Então, o tratamento das obsessões é justamente esse, desenvolver o perdão, o amor. Tirar essa palavra ódio do nosso dicionário. Essa palavra não deve constar. No mínimo, raiva, né? Porque nós somos humanos ainda. Mas, quando a raiva chegar... Deixa passar. Deixa ela passar. Ou então usa uma palavra bem moderna, deleta. Deleta. Deleta a raiva. Coloca outros pensamentos. Não deixa que uma coisa pequena prejudique tua evolução. E às vezes são coisas tão pequenas e que nós atrapalhamos a nossa evolução. É verdade. Porque o obsessor que nos trouxe à casa espírita, ele é tão sofredor quanto nós.
Se nós analisarmos, nós temos momentos de lazer. Ele tem 24 horas colado em nós, esperando um momento para que nós possamos... Vive em função de nós. E não deixa de evoluir. Não deixa. Tem uma frase de Chico que vai sintetizar tudo isso. Ele diz assim: embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos sim fazer um novo fim. Então, o que é o novo fim? A partir de hoje, nós podemos fazer uma nova caminhada. Nós podemos dizer para nós próprios: hoje eu mudo. A partir de hoje, eu sou uma outra pessoa. E o nosso irmão, que está lá no Livro dos Espíritos, ele vai nos dar esse lembrete, que é Santo Agostinho. Faça seu caixa diário. Anote as pessoas, o que você falou, quem você magoou. Agora seja sincero, porque não podemos ser bondosos para conosco. Bem, eu magoei fulano, amanhã eu vou falar com ele. Amanhã eu vou pedir desculpas, porque perdão, às vezes a gente acha que é desculpa, mas já está é perdão. Porque quanto mais aquela mágoa ela vai acumulando, ela vai crescendo e a pessoa já vai nos vendo com outro modo. Então, já que eu não posso voltar atrás, agora na minha existência, e fazer um novo começo, mas eu posso sim fazer um novo fim, como diz nosso querido Chico Xavier, modificando a minha postura perante a vida, perante as pessoas, acreditando sim que Jesus veio para todos nós, para aquele que está lá preso, para nós que estamos aqui soltos, mas ainda ligados a um passado de sombras. Podemos sim fazer um novo fim, modificando, porque a obrigação de todo cristão é orarmos uns pelos outros. É pedirmos a Deus que, da mesma forma que Ele nos dê, possa dar também àquele outro que não tem essa condição. Então, o tratamento na casa espírita é um tratamento de cada um. A casa espírita faz a parte no tratamento de passes, água frutificada e o afastamento com esclarecimento. Mas a maior parte é nossa, que nós temos que perdoar, orar, vigiar, fazer o bem e praticar a caridade ensinada pelo nosso mestre há mais de 2000 anos. Dessa forma, nós vamos auxiliar não só aos obsessores encarnados, mas também aos desencarnados, que estão sempre ao nosso redor. Tereza Cristina, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer receber você aqui. Oh, muito obrigada, agradecemos pelo convite e desejamos que o progresso desse programa seja imenso. Assim seja. E você já sabe, espero você no próximo sábado, às 21 horas, aqui no programa Diálogo Espírita. Até lá, fica com Deus.